Olá! A Igreja Católica possui uma especial devoção por Maria, que nós chamamos inclusive carinhosamente de Nossa Senhora. Essa devoção, porém, não é exclusiva da Igreja Católica, ela existe de forma muito particular e muito densa em todas as igrejas ortodoxas, e ela permaneceu, podemos dizer assim, em algumas das tradições da Reforma do século XVI. Também algumas igrejas reformadas olham para Maria com um carinho muito especial e particular. Muito bem, mas o que significa dizer para nós que nós cremos na presença de Maria como parte fundamental da nossa fé cristã católica? Quando a gente fala hoje de Maria e da Mariologia, ou seja, a presença de Maria dentro da nossa fé católica, nós precisamos partir daquilo que hoje é o horizonte doutrinal da Igreja, ou seja, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II falou de Maria de modo muito particular e específico. No início, se pensava em escrever um documento apenas sobre Nossa Senhora. E ao longo do concílio, das discussões conciliares, os padres conciliares acharam que seria muito complicado para o desejo ecumênico do concílio, de aproximação com os irmãos separados, escrever um documento só sobre Maria. E aí então se pensou em colocar o documento sobre Maria dentro do documento sobre a Igreja. De modo que se hoje vocês pegam a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Vaticano II sobre a Igreja, e vão até o último capítulo, capítulo 8, o capítulo 8 é o capítulo sobre Maria. Quer dizer, o espaço de Maria no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. E aqui é interessante olhar que a Lumen Gentium segue a lógica conciliar, que é falar do mistério de Deus e da revelação a partir da revelação bíblica, transmitida pela Igreja na sua grande tradição. Então, o capítulo 8 da Lumen Gentium nos fala exatamente isso. Nos explica como a Igreja entende o mistério de Maria a partir da revelação bíblica. Por que isso é interessante e fundamental? Porque aqui nós voltamos à raiz da revelação. Ao longo dos séculos, nós nos perdemos um pouco na devoção mariana por conta de tantos acréscimos que nós tivemos de tratados, devoções particulares, aparições, visões. O concílio volta ao essencial. E o concílio que nos recorda, na Dei Verbum, que tudo que Deus queria falar, falou em Jesus Cristo, é o mesmo que vai trabalhar o capítulo 8 da Lumen Gentium sobre Maria, partindo desta revelação última em Jesus Cristo, ou seja, na Escritura. Esse é o primeiro ponto, e é importante nós entendermos isso. Para falarmos de Nossa Senhora hoje e do mistério de Maria dentro do mistério de Cristo e dentro do mistério da Igreja, nós precisamos partir do horizonte doutrinal do Concílio Vaticano II, que nos aponta para Maria como o membro mais importante da Igreja, mas sempre como parte desta comunidade eclesial, que aponta não para si, mas que aponta para o Filho. Maria não está preocupada com si mesma, está preocupada, como Jesus, com o reino de Deus. E aqui o segundo ponto eu gostaria de trabalhar brevemente, já trabalhei quando falei sobre a Dei Verbum, mas gostaria de retomar, é a questão das revelações privadas ou particulares. Como é que a Igreja as entende? Porque tem tanta gente que quase substitui o Evangelho e a tradição por aquilo que são as chamadas revelações particulares. Maria que apareceu em Lourdes ou em Fátima, ou que aparece agora em Medjugorje, ou em tantas outras visões e aparições que teriam acontecido ao longo dos séculos de vida da Igreja. Bom, o que a Igreja diz? Repito aquilo que já disse. A Igreja afirma, e isso está na Dei Verbum número 4, que tudo que Deus tinha que falar para nós, falou em Jesus Cristo. Ele é o critério hermenêutico de toda a história. O que Deus queria revelar, revelou em Jesus Cristo. Todas essas manifestações posteriores de revelações de Jesus, de Maria,
dos anjos ou dos santos, há alguns videntes, não fazem parte do patrimônio da fé. A Igreja deixa isso muito claro. E se nós aderimos a essas revelações, nós o fazemos não com a fé católica, mas com fé humana. Quem diz isso nem é o Concílio Vaticano II, é já Pio X, lá na Pascendi. Ele vai dizer, olha, se nós damos a permissão para as pessoas de acreditarem nessas revelações, essa permissão significa dizer o quê? Que a pessoa pode aderir a isso com fé humana, ou seja, ela pode acreditar como indivíduo, porque aquilo que foi revelado não se opõe à revelação. Na verdade, tem um documento da CNBB, da Comissão de Doutrina CNBB, chamado Aparições e Revelações Particulares, que vai dizer o seguinte: o que a Igreja faz? Ela dá uma permissão negativa. Ela diz, olha, vocês podem acreditar nas revelações e aparições, desde que a Igreja diga que elas não se opõem àquilo que foi revelado em Jesus Cristo. Mas ninguém é obrigado a crer que Maria apareceu ou deixou de aparecer a este ou aquele vidente. É uma possibilidade. Então, repito aquilo que já disse. Primeiro, a Mariologia hoje, ela tem que partir do horizonte doutrinal atual, o Concílio Vaticano II. E essas revelações, aparições e manifestações particulares ao longo dos séculos são uma possibilidade que nós temos de aderir humanamente, mas que não fazem parte do patrimônio da nossa fé.